Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com o João Vitor Menin, CEO do Banco Inter, sobre a transformação digital do banco. Eu te perguntei no último bloco sobre como é que foi virar essa chave, mas como é que eu queria entender de onde veio a ideia de transformar uma financeira num banco 100% digital. Quando que vocês pararam e falaram, vamos mudar a forma como a gente trabalha aqui e vamos criar, porque vocês criaram praticamente como se fosse uma nova empresa. Você tem a empresa do passado que ajudou e tem todo o histórico e até toda a estrutura, mas para quem está de fora parece uma nova empresa. Como é que foi essa virada? Tá. Samara, na verdade é um pouco disso. A gente tem essa combinação de ter um negócio totalmente novo, mas ter o suporte de uma empresa já com 24 anos de mercado, com toda essa tradição e experiência bancária, que, diga-se de passagem, é muito importante. A gente fala que o nosso projeto é uma união, uma fusão de dois mundos importantes, que é o mundo de banking, né, dos bancos tradicionais, que tem toda a parte regulatória, a parte dos produtos. Eu comentei no bloco anterior sobre a questão de ser uma plataforma completa. E a união dessa parte das fintechs, a parte digital, experiência boa, gratuidade. Então, como é que foi esse gatilho, esse trigger aí para a gente poder ir para esse modelo digital e gratuito? A gente, em 2008, a financeira se transformou em banco múltiplo e a gente vinha fazendo nossa parte, nosso produto, nossos 3 produtos, o imobiliário, o consignado e o famoso middle market para empresas. E a gente foi percebendo com o tempo que a gente tinha 2 problemas no banco, que talvez seja 2 problemas que são comuns a todas as instituições de menor porte no Brasil. No Brasil e até talvez no mundo todo, que é funding caro e restrito e uma monetização monoline. Simplesmente você só monetiza com seu spread bancário, com seus empréstimos. E a gente pensou o seguinte, para a gente ter um modelo perene, uma instituição perene, de longo prazo, a gente precisava mudar isso aí. A gente precisava quebrar esse paradigma. E quando a gente estava saindo da crise de 2008 nos Estados Unidos, né, 2009, a gente via que os bancos comerciais americanos foram os bancos que compraram os bancos de investimento. Os bancos comerciais tinham exatamente isso, esse funding de varejo e essa cesta de produtos que dão uma matriz de serviços de receita muito maior. Os bancos de investimento tinham um funding escasso e ganhavam dinheiro só com o investment bank. Então, a gente começou a perceber o seguinte, para a gente dar perenidade para o negócio do Banco Inter, a gente precisava se transformar num banco de varejo. E aí veio a primeira pergunta, como se transformar num banco de varejo num mercado onde você tem 5 grandes bancos com mais de 85% dos ativos, mas 95% dos correntistas, o que é mais incrível ainda, porque você tem bancos que têm uma parcela do ativo, mas não tem correntistas, né? Então a gente falou assim, que a única chance da gente tentar competir com esses bancos era começar do zero, como você bem falou, um banco de varejo 100% digital. Isso em que ano? Isso foi mais ou menos em 2014 que a gente teve a concepção, a ideia de fazer esse movimento, né? Na época as coisas estavam acontecendo muito rapidamente na questão do digital, a gente vê os aplicativos que a gente usa muito hoje, WhatsApp, o Waze, todos estavam chegando com muito, e a gente viu que tinha espaço para fazer isso também em banking, né? Também em varejo bancário. E eu lembro que na época, 2014 ou 2015, teve até uma propaganda maciça do Bradesco, um dos grandes bancos brasileiros, super competentes, de muito sucesso, falando que eles haviam aberto 1.000 agências bancárias naquele ano. Eles tinham perdido o Banco Postal, fizeram a abertura de 1.000 agências. E a gente falou assim, poxa, como é que a gente vai encarar isso aí? Eles abriram num ano 1.000 agências bancárias e a gente ficou cada vez mais convicto. Vamos para o digital, é a única solução. Se der certo, a gente resolve os 2 problemas estruturais do nosso negócio, funding e a dependência de spread bancário. E, por outro lado, foi interessante que quando a gente discutiu isso no conselho, a gente pensou o seguinte, e se der errado? Quer dizer, qual que é o impacto no Banco Inter? Na época ainda era Banco Intermédio. E a gente viu que o impacto era muito pequeno, porque a gente estava falando de um projeto ali, quase que um balão de ensaio, que se ele desse errado, a gente ia perder alguns poucos milhões de reais. Porque vocês já tinham toda a estrutura montada. Já tinham toda a né? estrutura de banco montada, serviços, parte contratual, parte regulatória, link, conta.
E se der certo, poderiam mudar a história do banco. E graças a Deus, até hoje, a coisa caminhou para o lado de dar certo e realmente mudou a história do banco. Vocês se inspiraram em alguma fintech para abrir o Banco Inter? Não inspiramos. Sabe por quê? Na verdade, a gente até no nosso roadshow agora, que precedeu a abertura de capital, as pessoas lá fora perguntavam muito para a gente quem que é a inspiração. E a gente vê alguns casos no Brasil, como uma XP que se inspirou numa Charles-Schwab, por exemplo. E no nosso caso, não, porque você não tem lá fora um modelo parecido com o do Banco Inter, de ter essa conta digital, gratuita e completa, até porque, por exemplo, se a gente pegar o mercado americano, que é um mercado super digital, super desenvolvido, a gente tem um sistema, vamos dizer assim, bancário obsoleto, de um certo modo. Quer dizer, os Estados Unidos está tentando ser uma economia com o que eles chamam de instant payment, final desse ano que vem. Quer dizer, nós temos um SPB que roda bem desde 2000. Quer dizer, então o mercado brasileiro era um mercado muito propício para isso. Talvez eu falo que é o mais propício do mundo. Então, quando você ia nos outros países, você não via nada parecido. Você tinha alguns bancos que eram digitais para a área de investimento, para a área de corretagem, mas um banco 100% digital, 100% gratuito e com experiência bancária completa, não tinha. Então, a gente não tinha, né, nenhuma fonte de inspiração. Foi inspiração nossa mesmo de querer. Quer dizer, tínhamos um problema, a gente tinha que resolver. E descobrimos nessa ideia do banco digital de varejo a solução para o nosso negócio. Agora, muita gente se pergunta, como é que você ganha dinheiro sem cobrar taxa, sem cobrar tarifa? Sendo que as tarifas são das principais fontes de receita dos bancos, além do spread, obviamente. Como é que vocês fazem dinheiro? Sambra, isso é uma pergunta super recorrente. A gente é perguntado porque não só pela imprensa, pelos investidores, pelo regulador, né? O Banco Central, poxa, será que é possível a gente replicar o modelo do Banco Inter para mais bancos? Quer dizer, tem tudo a ver com a agenda BC+, de ter contas baratas e mais populares, mais competição. E a gente fala, eu gosto, assim, para a gente não ficar entrando nos detalhes aqui, perder muito tempo, eu gosto de dar muito exemplo do supermercado. Né? E a gente fala assim, a gente vê os supermercados de sucesso do Brasil, um Pão de Açúcar, um Extra, enfim, e a gente vê eles gastando dinheiro maciço na televisão para levar o consumidor para dentro das lojas e o consumidor, estando dentro da loja, ele vai nas gôndolas e consome os produtos que ele quer e o supermercado faz a receita e o lucro dele ali. E eu costumo brincar que a gente nunca imaginaria chegar na porta de um supermercado e ter uma roleta, uma catraca, onde você compraria um bilhete de R$10, por exemplo, para poder ter acesso a esse supermercado e lá você passar a consumir seus produtos. O oposto disso, ele faz uma loja bonita, faz a propaganda para que você entre. Então, fazendo uma analogia simples e objetiva para o nosso internauta acompanhar e entender, é mais ou menos a mesma coisa o modelo do Banco Inter. A gente quer que as pessoas sintam prazer e vontade de entrar na nossa plataforma e uma vez as pessoas lá, elas vão consumir todos os produtos que eu te falei, aqueles produtos que o banco tem, desde seguro, investimentos, empréstimos, serviços de marketplace de recarga de celular, pagamento de tarifas de concessionárias, e nesses serviços a gente consegue monetizar o nosso... Ou seja, você não cobra a tarifa, mas você traz ele para dentro do banco e vende esses outros serviços. Exatamente. Qual é a porcentagem, qual é a representação de cada um desses serviços no resultado do banco? O que acontece, Sambrano? Hoje, ainda, o principal gerador de receita do Banco Inter é a parte de crédito, ainda. Os 3 produtos que a gente já tem mais tempo, o imobiliário, o consignado e o crédito para a empresa. O que tem acontecido nos últimos 24 meses é que a parcela de receita oriunda de serviços que esses clientes consomem tem aumentado. Então, por exemplo, a parte de seguros. Hoje, nessa base que a gente tem hoje já quase 900 mil correntistas, agora já em agosto, a gente tem uma parcela grande dessas pessoas que já recarrega o celular dela com o Banco Inter e aí as operadoras pagam para o Banco Inter por esse canal de distribuição. A gente tem uma parcela grande dessas pessoas que contratam seu seguro, seja seguro de carro, residência, vida, enfim, a gente recebe das seguradoras. Então, esses serviços acessórios começam a se complementar. Esse ano, provavelmente, a gente vai fazer algo em torno de 22% a 25% de receita de serviço em cima da receita total do banco. E o restante crédito? Restante crédito. O primeiro semestre vocês já deram lucro, né? 28 milhões de lucro? Sim, o primeiro semestre a gente teve uma resultado de 28 milhões, foi o melhor primeiro semestre nosso. E muito em função disso, a gente começa a ter a monetização dessa parte de serviços, desse canal de distribuição que a gente criou.
Então, agora, por exemplo, a gente tem alguns produtos que a gente está para lançar agora no segundo semestre, que vão ajudar um pouco nisso também. Então, a parte de home broker, de corretagem. Lançamos agora o câmbio digital, onde as pessoas fazem a remessa de câmbio através do banco, então onde a gente tem o ganho da taxa do dólar. Então, tem uma cesta de produtos que as pessoas consomem e eles ajudam a monetizar o nosso negócio. Agora me diz uma coisa, muita gente fala, olha, o banco é digital, 100% digital, e eu não estou falando só do seu caso, outros bancos digitais que existem por aí. Muita gente se pergunta, pô, e quando eu preciso falar com alguém, quando eu preciso ir numa agência, vocês não têm nenhuma agência, é isso? Isso. Como é que faz o cliente? Você não tem essa demanda? Os clientes não te fazem essa demanda? E eu te pergunto isso pelo seguinte, a gente vê vários casos de várias indústrias que nasceram digitais e hoje estão indo para o físico. O caso da Amazon é o mais visível de todos, que nasceu no digital e está indo para o mundo físico. Como é que você enxerga isso? Isso é uma dificuldade para vocês? Vamos lá. Eu acho que... Não é dificuldade, eu acho até que é uma vantagem. Vamos lá. É importante falar, a gente sempre gosta de dizer o seguinte, o Banco Inter não é um banco virtual, é um banco digital. As pessoas perguntam, poxa, mas qual que é a diferença de ser um banco digital e um banco virtual? E a gente fala o seguinte, é uma diferença gigantesca. Um banco digital, por exemplo, só para apontar, hoje a gente tem 1.100 funcionários. Parte grande desses funcionários estão para servir o nosso cliente. Então, se o Sambrani quiser fazer uma aplicação, por exemplo, ele pode fazer de forma automática, sem ter nenhuma dor de cabeça no app dele, mas se ele tiver uma dúvida, se ele quer aplicar numa poupança, ou num CDB, ou numa LCI, ou se ele quer comprar um CRI de uma incorporadora, ou um CRA de uma empresa do agribusiness que a gente está distribuindo na nossa plataforma de investimentos, ele tem acesso via chat, via telefone e, especificamente nos casos onde a gente tem os clientes de mais alta renda, até o atendimento presencial. Então, eu acho que a vantagem do digital é tirar do consumidor a parte chata de ter que se deslocar para uma agência, de ter que preencher papelada, esperar na fila, mas, ao mesmo tempo, entregar facilidade e agilidade no atendimento. Quer dizer, o banco digital não parte do pressuposto de não ter interação humana, é de ter uma interação humana mais rápida, melhor e não ter a necessidade da pessoa estar fisicamente para fazer funções corriqueiras e funções que devem e podem ser feitas de maneira digital à distância. Essa é a pegada do... Mas aí, qual é o perfil do seu cliente? Qual é a idade média do seu cliente? Um cliente mais velho que sempre foi acostumado, se acostumou a ir numa agência bancária, conversar com o gerente, enfim. Esse cliente migra para o Banco Inter? Migra. Olha só que interessante. A gente fala que nos últimos 24 meses, mais ou menos, a gente começou um tipo de perfil de cliente, muito que a gente chama do famoso early adopter, que é o cara que está testando aquela novidade, o cara que é mais digital, mais antenado, e a gente vem nos últimos 12 meses começando a pegar um outro público que a gente chama também dos switchers. É o cara que já está na conta corrente do banco A, ou B ou C, já há alguns anos, percebe a vantagem daquele tripé que eu te falei, da questão digital, gratuidade e pacote completo, e começa a migrar a movimentação bancária dele para o Banco Inter, encerrando, em muitos casos, a maioria, encerrando a conta que ele tem na outra instituição já há alguns anos. Então, muito interessante isso. Então, antes era muito, vamos chamar milênio, juventude, agora a gente está tendo um equilíbrio dessas pessoas já de uma faixa de idade um pouco mais avançada, que estão migrando a relação, a movimentação bancária delas, que elas tinham nos outros bancos, para o Banco Inter. Então, já está tendo essa mescla. É interessante que a gente vê que as coisas estão mudando, né? E não é só no setor bancário. A gente vê as pessoas mais velhas que antes, por exemplo, não faziam algumas coisas de maneira digital e estão aderindo. É o cara que só pegava o táxi, já está pegando o Uber, é o cara que gostava de ir na locadora, já estava fazendo a assinatura da Netflix. Então, a gente começa a ver que não tem escapatória. A pessoa, mesmo mais velha, que quer estar inserida no mundo hoje e aproveitar das vantagens, ela tem que fazer uma mudança cultural. É óbvio que isso não acontece da noite para o dia, mas é um movimento que tem se acentuando e a gente tem percebido que ele está chegando na parte do varejo bancário também, como chegou nessas outras indústrias. Tá ok. Muito obrigado, João Vitor. Obrigado. E no próximo bloco, conversaremos sobre o IPO e seus reflexos para o banco.